noite, pessoal. Desculpa, tivemos um problema técnico aqui, mas já vamos retornar agora com a palestra do doutor Aidamari. Professor, fique à vontade, pode voltar a apresentar os seus slides. Tá bom. Isso, por favor. Primeiro, relaxem, essas coisas acontecem em congressos que não são virtuais, nos virtuais, então até surpreende que não aconteça com toda frequência. Então fiquem tranquilos. E aí, vamos retomar, eu vou reapresentar, porque eu acho que uma parte das pessoas não viu nada. Começo apresentando um prazer enorme aqui com vocês. Eu gosto muito de conversar sobre ciência, especificamente sobre neurociência cognitiva, memória, atenção. Com isso que eu vim trabalhando desde zero. E vamos começar falando de outra coisa para vocês. Diferente. E vale contar, inclusive, o motivo disso, é bem rapidinho, mas para a gente poder andar junto e vocês não se perderem no meio do caminho. Quando, acho que foi a Fernanda, estava conversando comigo sobre os dados da palestra, o convite foi, você podia dar uma palestra para a gente sobre neurociência da memória? E você tem 30 minutos? E aí eu falei, como assim? Acho que, inclusive, a analogia que eu usei com ela foi a mesma coisa que você entrar num açougue e pedir meio quilo de carne. Porque tem um mundo de coisas de neurociência da memória, né? E aí eu tentei detalhar um pouco mais sobre qual seria o escopo do congresso, né? Então, o que vocês querem que eu enfatize? Vocês querem que eu fale sobre a neurociência da memória sob um ponto de vista mais celular, mais neuroquímico, mais da eletrofisiologia, ou algo mais de funções superiores? Qual é a lógica? E a resposta foi muito surpreendente, muito agradável. É o tipo de feedback que a gente precisa de vez em quando, mesmo quando você tenta, de alguma forma, viver a realidade acadêmica, né, de vez em quando a gente acaba esquecendo alguns pontos. E a resposta dela foi a seguinte: Aida, a gente tem contato com essas coisas, a gente tem a possibilidade de ter contato, melhor dizendo, com todas essas informações. O desafio hoje em dia para um grupo de pessoas, um grupo que vocês fazem parte, não é exatamente mais conseguir acesso à informação. Isso, de certa forma, é tranquilo. Você tem acesso a professores incríveis, às vezes em cursos gratuitos, inclusive de neurociência, de Stanford, pelo Coursera. A gente precisa de algo diferente, a gente está precisando de inspiração, a gente está precisando entender por que neurociência da memória é um assunto relevante, de certa forma, para a gente. Estou modificando um pouco a essência da discussão, mas a lógica básica era essa. E isso é muito verdade, e é por isso que eu, ao invés de esperar a apresentação inteira para começar a falar para vocês sobre a relevância da neurociência da memória, eu vou levar mais 4 slides no máximo, e aí eu vou começar a conversar um pouco sobre o que é a neurociência da memória, sob o ponto de vista do passado, do presente e do futuro, possivelmente, se tudo der certo, beleza? E aí a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é essa quantidade de informações que eu acabei de falar agora, né? Assim, a gente tem essa lógica do information overload, que eu falei antes, desse excesso de informações. Se você faz um PubMed lá, se você digita no PubMed para encontrar artigos de memória, excluindo, inclusive, aquilo que diz respeito à memória imunológica, porque a gente tem agora Covid, toda uma discussão sobre imunização, memória de célula T e tal, isso é outro papo, um dia a gente marca. A gente tem 76 mil artigos. E, para melhorar,
Desses 76 mil artigos, quase 40 mil foram produzidos, publicados nos últimos 10 anos. É uma quantidade absurda de artigos. É enorme. Inclusive, se você para avaliar a progressão para os próximos 10 anos, a gente está falando de muito mais do que os 40 mil artigos. Então, como é que a gente lida com isso? Então, é a partir daqui que a gente tem que começar a tentar organizar e já dar a relevância que a gente precisa para entender por que neurociência da memória é de alguma forma importante. Como é que a gente começa a fazer isso? Então, a primeira coisa, eu preciso fazer com que a gente fale mais ou menos a mesma língua. Então, quando eu vou falar de memória, eu poderia fazer a escolha de falar só da memória, mas essa discussão, que inclusive muitas vezes é o que a neurociência encampa de uma maneira mais importante, ela me parece muito superficial. É importante que a gente contextualize memória dentro de um campo maior, que é memória e aprendizagem. Eu acho que isso traz mais insights para a gente, mais inspiração para a gente. E aí, como é que eu consigo definir ambas? Então, essa não é uma definição exatamente inequívoca, unânime. Então, eu vou trabalhar com vocês a definição que eu trabalho no meu dia a dia, tanto nas aulas, quanto como perspectiva de ciência de fato, que é a seguinte: memória é o que nós consideramos, ou memória seria as alterações no sistema nervoso, as alterações morfofisiológicas, anatômicas e funcionais que eu tenho no sistema nervoso, e essas alterações vão trazer uma modificação do comportamento do indivíduo. Então, essa é a lógica. Então, quando eu falo de aprendizagem, eu estou falando das alterações do comportamento. E essas alterações do comportamento, a aprendizagem, é decorrente dessas alterações morfofuncionais, lá em múltiplos níveis dentro da célula, dentro da rede, dentro do sistema nervoso de maneira geral. Então, quando eu consigo conceber essa lógica, essas definições mínimas, eu consigo conversar um pouco mais sobre por que a neurociência da memória é tão importante. Aí a gente tenta mostrar para vocês isso daqui. Aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Sobre as relações imediatas, diretas, de certa forma, sobre neurociência da memória. Então, eu estou pontuando aqui para vocês emoção, atenção, plasticidade, atividade física, neurogênese, desenvolvimento e sono. E se vocês repararem, elas, além de tudo, se conectam umas às outras. E como é que a gente pode pensar em neurociência da memória nessa perspectiva? Então, eu já estou começando a dar explicações para vocês. Se a gente quer pegar a neurociência da memória sob um ponto de vista, sobre um prisma, uma perspectiva da doença, digamos assim, e eu correlaciono neurociência da memória com emoção, eu vou poder, por exemplo, questionar como é que determinados eventos trágicos, traumas, por exemplo, são capazes de desencadear respostas, de desencadear aprendizados duradouros em apenas uma experiência. Então, indivíduos que sofreram dos traumas dos mais variados, vamos pensar alguma coisa um pouco menos assustadora, até pelo contexto da palestra, para não falar de temas muito pesados, sei lá, um trauma menor com um inseto, com alguma coisa do tipo. Isso seja efetivamente uma alteração de comportamento, uma perspectiva de mudança do sistema nervoso, que muitas vezes é permanente. Pessoas que têm medo, sei lá, de lagarto, de anfíbios, de qualquer coisa do tipo. E se eu quiser olhar para essa mesma perspectiva, agora não sobre uma perspectiva da doença, mas da saúde, eu vou pegar a emoção e eu vou começar a falar por que aquelas disciplinas, ou aqueles temas, ou aqueles assuntos para os quais eu, de alguma maneira, me motivo, me interesso, eu tenho muito mais facilidade para conseguir aprender, para conseguir memorizar. E aí os amantes da poesia vão saber 2, 3, 4, 5 obras de cabeça. Outras pessoas se debruçam para estudar sobre coisas das mais variadas. Gente que sabe a escalação do time de futebol de não sei quantos anos atrás, nem estava vivo, sabe? Então, isso é uma relação muito importante. E cada uma dessas funções cognitivas nos traz essa relação. Quando a gente fala da atenção, por exemplo, a gente tem uma discussão hoje muito grande sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer,
a gente tem uma literatura, assumindo que o diagnóstico esteja correto, obviamente, a gente tem uma associação entre atenção e memória que é extremamente estabelecida. Não prestar atenção está diretamente relacionado com um prejuízo de aprendizagem decorrente de uma alteração de mecanismos ou de capacidade da memória. E isso, inclusive, diz respeito ao que eu mostrei nos slides anteriores. Assim, a quantidade de informações às quais nós temos contato, nós somos bombardeados no jargão da literatura de atenção, nos dá um pouco disso. Assim, se eu perguntar para vocês, eu imagino que a idade média de quem está assistindo gira em torno de 20 e poucos anos. Se eu perguntar para vocês quantos de vocês acham que tem uma memória mais ou menos, a quantidade de pessoas que vai levantar a mão e que vai dizer que não tem uma memória boa é enorme. Quando, na verdade, não há qualquer problema em relação à memória de vocês. Mas é difícil a gente conseguir prestar a atenção devida naquilo que a gente supostamente deveria estar prestando atenção. Seja numa aula, numa palestra, numa apresentação, porque o celular está ali do lado, porque tem um monte de coisas interessantes à minha volta. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem muita coisa que está competindo. Quando eu paro para pensar sobre memória e eu começo a conversar sobre sono, talvez seja uma das literaturas que mais tenha mudado nos últimos 10 anos. A gente sabe desde sempre que sono tem um impacto relacionado à plasticidade, à memória, mas nos últimos anos a gente vem descobrindo relações causais, relações que mostram que memória, plasticidade, a aprendizagem e o sono são funções extremamente relacionadas a um ponto em que a privação de sono, que é uma característica ou uma consequência, de certa forma, ao excesso de informações que eu também citei. Por que ela é uma consequência? Porque eu tenho que dormir menos para estudar, mas quantos de vocês não deixam de dormir, viram noites estudando durante a época que a gente concebe como semana de prova? E isso não é algo relacionado à vida acadêmica, pura e simplesmente. Muitos de vocês, eu vou fazer essa ponte várias vezes, estão começando a se preparar ou pensar em residências. E isso, durante a residência, vira regra e não é exceção. Será que isso é interessante do ponto de vista profissional, social? Será que a gente está no caminho certo? Vou dar um spoiler. Não estamos. Nós estamos indo na contramão. Se a gente precisa de profissionais mais bem preparados, estabelecer que eles devam, por excelência, serem privados de sono é um erro crasso. Desenvolvimento e autogênese fica quase óbvio, mas a partir do meu desenvolvimento que eu vou ter capacidades no indivíduo adulto para poder falar de memória e aprendizagem, e aí a atividade física entra como mais uma dessas revisões de literatura, mostrando a importância que a gente tem. Eu falei agora há pouco sobre, quando eu pergunto para vocês quem tem problema de memória, vários de vocês dizem que sim. E o que a gente mais vê durante, principalmente a graduação, eu já tive alguns projetos nesse sentido, mas durante a graduação, a medicina é um dos cursos que passa por isso. Uma das coisas que vocês optam por quitar num primeiro momento, por uma pressão social, inclusive, por uma autopressão, por falta de tempo, é o quê? Eu vou cancelar a atividade física. Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar. Então, o que eu faço? Eu vou diminuir a quantidade de atividade física que eu faço. E isso imediatamente já tem um componente, porque uma das principais, se não a maneira mais direta de modificar o comportamento para favorecer a memória é através da atividade física. E eu vou mostrar mais adiante que não é uma mera relação do bem-estar e de uma qualidade de vida. Não, a gente tem caminhos bioquímicos relacionados à atividade física dentro de um contexto de neurociência da memória, mas também de neurogênese, plasticidade e envelhecimento. Então, se a gente quer, lá na frente, enquanto idosos, ter uma qualidade de vida melhor, com maior produtividade, inclusive por mais tempo, a atividade física é imprescindível, junto com o sono, junto com estratégias para lidar com esses desafios. Vamos voltar lá. A partir disso que eu tentei mostrar para vocês, aqui. A partir disso que eu tentei mostrar para vocês, não foi o único, mas alguns dos motivadores do porquê, de alguma forma, estudar neurociência da memória é importante para a gente,
ou para as áreas da saúde de maneira geral, para a medicina em particular, a gente ainda tem mais coisa para conseguir conversar sobre isso. Então, o que eu já comecei a explicar para vocês. Então, a gente já definiu um pouco do que seria a neurociência da memória, ou melhor, do que seria a memória e de como ela conversa com a aprendizagem, mas ainda tem outros detalhes no meio do caminho. Eu não falei para vocês como é que a gente organiza, como é que a gente entende memória daquele ponto de vista celular que eu comentei lá atrás. Dentro dessa perspectiva, a gente ainda tem outras perguntas além do que. Eu tenho, por exemplo, como. Então, essa literatura que vocês têm acesso, portanto, eu só vou fazer algumas conexões para a gente conseguir conversar sobre passado, presente e futuro. O que eu quero aqui com vocês primeiro, quando a gente fala em como nós aprendemos? Essa é uma pergunta muito comum. Então, dentro do contexto de como nós aprendemos, a primeira coisa que eu tenho que entender, a gente está falando de memória ou de memórias? Então isso é algo extremamente óbvio a essa altura do campeonato, mas é importante a gente reestabelecer esse óbvio para a gente conseguir continuar a nossa conversa. Não existe apenas uma memória, existem diversos tipos de memórias. E vocês provavelmente já viram, alguns de vocês e outros vão ver ainda em mais detalhes, nós temos memórias declarativas, aquelas que a gente consegue entender e definir o que é um neurônio. Dentro das declarativas eu vou ter memórias autobiográficas, episódicas, semânticas. Eu tenho memórias que são implícitas, que são memórias mais relacionadas com habilidades motoras, né? E esses dados que a gente tem dessas memórias vieram a partir de pacientes que nos ajudaram a entender o que acontece, ou quais são as estruturas relacionadas com amnésias anterógradas, com amnésias retrógradas. Então, prejuízos que são muitas vezes conectados, mas que são relativamente independentes. Eu posso ter dificuldade de conseguir lembrar do meu passado, preservando a minha capacidade de aprender o que está pelo futuro, e eu tenho a possibilidade de ter uma alteração na minha habilidade de aprender, no caso da amnésia anterógrada, mas ainda preservar alguma memória do passado. Então, todas essas peças foram montando um quebra-cabeças que nos ajudaram a entender um pouco sobre como que a memória se relaciona com áreas específicas do sistema nervoso. Então a gente hoje tem, de certa forma, uma topografia da memória bastante interessante. Eu pergunto então, o que é memória? A gente tem um conjunto interessante de respostas. Eu pergunto como, e a gente vai ver um pouco mais em detalhes isso, por isso que eu estou simplesmente discutindo com vocês nesse momento. Eu pergunto como, e eu tenho um conjunto considerável de dados, inclusive, de mais de 50 anos de estudos que nos mostram e falam sobre a neuroanatomia da memória, mas tem algumas perguntas que elas foram parcialmente respondidas. O onde começa a ser respondido. Então, assim, o que é o onde? É onde nós armazenamos a memória. Onde é que ficam armazenadas as nossas memórias? Essa é uma pergunta muito baseada na nossa lógica, na maneira sobre a qual a gente estudou o sistema nervoso. A gente gosta desse localizacionismo, né? Onde é que está essa área? É no hipocampo, que todos imaginam, todos vocês já têm ouvido falar sobre a relação fundamental entre hipocampo e memória. Não, é na amígdala, quando a gente fala de memórias mais emocionais, quando a gente fala de condicionamento aversivo, quando a gente fala de memórias particularmente relacionadas a experiências negativas. O hipocampo é importante, mas as amígdalas também são importantes. Lembra da amígdalas, né? Isso começou a ter um conjunto de respostas mais interessantes, então a gente tem desde a década de 40, 50 respostas para isso, também vou tentar citar rapidamente, mas a lógica básica é que uma pergunta fundamental, ela às vezes fica para trás. Uma pergunta essencial para a manutenção desse estudo, que é por quê? Por que nós aprendemos? E essa é uma pergunta extremamente difícil, e foi o exercício que eu tentei fazer, e eu não vou dar essa resposta, estou dando spoiler da minha própria, estou estragando a minha própria apresentação, mas eu não vou dar uma resposta porque essa resposta ela tem umas respostas em aberto. Nós aprendemos porque a melhor explicação ela é evolutiva. Os organismos
filogeneticamente falando, lá atrás, que apresentaram a possibilidade de modificar as relações do seu sistema nervoso, de forma a modificar as suas respostas subsequentes, ganharam uma vantagem adaptativa e continuaram a se reproduzir de uma maneira maior, mais numerosa. A gente continua tendo que responder essa pergunta, mas a gente precisa colocar mais detalhes aí no meio do caminho. Então, quando a gente vai falar de primatas, a gente tem questões sociais no meio do caminho, nós precisamos desse aprendizado, porque é importante conseguir reter informação sobre expressões faciais, maneirismos corporais, relações sociais entre aliados, adversários, como é que eu lido com esses indivíduos, viver como um grupo social demanda esse tipo de organização do sistema nervoso e esse tipo de propriedade do sistema nervoso. Mas a gente está aqui em outro momento agora. Será que a gente ainda tem como discutir outros porquês dessa história? Será que o futuro nos leva a algum lugar nesse sentido? Então vamos tentar. Para a gente poder começar a falar sobre o futuro, vamos para o passado um instante. Isso daqui é o postulado de Hebb. Como é que a gente consegue entender essa figurinha aqui rapidamente? Então, imagino que todos vocês estejam familiarizados com os neurônios. Então, o que eu estou mostrando aqui é que esse grupo de neurônios tem um padrão de sincronia de atividade. Essa sincronia de atividade, ela leva a um reforço e a uma alteração morfológica desses neurônios. Isso não é uma força de expressão, isso efetivamente acontece. Aquelas alterações morfofisiológicas que eu falei lá atrás, num contexto de definição do que era a memória, então ela aqui está sendo representada de uma maneira um pouquinho direta, mas a lógica básica é essa. E o que eu vejo é que quando eu tenho neurônios que não se encaixam nesse padrão, ou que não se entram em atividade no mesmo padrão, eu tenho uma perda neuronal. Então isso é fisiológico, isso acontece em vários momentos do nosso sistema nervoso, sobretudo no nosso desenvolvimento inicial, no início da nossa ontogênese, e, melhor do que isso, esse padrão de fortalecimento de sinapse faz com que esse neurônio aqui também entre em padrão de associação fortalecida, ou seja, essas alterações morfofisiológicas que eu falei estão relacionadas com o aumento da atividade desses neurônios associados no tempo com esse neurônio que está aqui. Então é isso que, do ponto de vista subcelular, eu vou ver nas sinapses. E eu vou passar rápido por essa parte, porque, mais uma vez, isso vocês têm acesso, a gente pode marcar um outro dia, vou dar uma palestra com prazer e bater um papo, melhor dizendo, com vocês sobre essas questões. Mas o que a gente está vendo aqui são alterações sinápticas que vão estar relacionadas, sobretudo, com a rede glutamatérgica e receptores muito específicos do glutamato, que vão desencadear respostas de alteração fisiológica imediata na célula, mas também vão alterar fatores de transcrição importantes nessa célula, e isso vai levar à produção, por exemplo, do BDNF. O que é o BDNF? É uma neurotrofina específica, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator derivado de neurônios cerebrais. A tradução ficou um pouquinho ruim, mas vocês entenderam. A gente está acostumado a fazer relações diretas e na hora de fazer a tradução do óbvio muda. O que o BDNF traz para a gente? Lá atrás eu falei para vocês sobre a atividade física e a relação da atividade física com o sistema nervoso, com a memória, com a neurogênese, com várias outras relações. Então, é essa relação que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, um fator neurotrófico desencadeado por alterações relacionadas à memória, ele também é aumentado, ele também é estimulado em função da atividade muscular. E aí, se vocês quiserem, eu posso providenciar depois esses artigos e passá-los para a comissão organizadora, para que vocês tenham acesso de maneira mais fácil. Mas a lógica básica é que, através das miocinas, ou através desse tipo de atividade física, a gente tem, de maneira direta ou indireta, o aumento do BDNF no sistema nervoso central, que nos leva a um aumento relacionado à neurogênese hipocampal e, consequentemente, a questões relacionadas à memória, humor e aprendizagem de maneira direta e indireta. Então, a gente vê dois caminhos diferentes pelos quais isso está acontecendo aqui. Então, isso que a gente estava falando é um pouco do passado.
Né? A gente tem o que eu posso resgatar mais do passado? O que eu posso falar mais disso daqui para vocês? Eu acabei esquecendo de pontuar essa figura em relação a anseios do futuro. Se eu não me engano, vocês têm palestras relacionadas a aprendizado de máquina e coisas do tipo, assim, o uso de inteligência artificial dentro de um contexto da medicina. As primeiras redes que foram montadas para tentar simular o padrão de aprendizagem cerebral utilizavam esse tipo de conceito que a gente está mostrando aqui agora, dos postulados de Hebb, em consideração para esse tipo de arranjo. Claro que isso foi melhorando muito ao longo do tempo, mas a gente usa ainda esse conhecimento que eu estou apresentando aqui para vocês na tentativa de fazer a decodificação de determinados padrões de atividade neuronal em comportamento. Então, os experimentos do Nicoleles, que ficou famoso na época da Copa, com um robô que ia supostamente dar o chute lá inaugural, e acabou sendo um negócio super diferente, porque, enfim, não conseguiram dar o tempo que deveria ter sido dado, a gente ainda utiliza esses conceitos do passado aqui na frente. Eu vou dar uma agilizada, porque, se eu não me engano, o meu tempo está começando aí para o final. Como é que a gente pode conversar sobre o futuro? Eu queria muito mostrar esse experimento aqui com vocês, rapidinho. Deixa eu conferir o meu tempo que está aqui, beleza. O que esse experimento aqui nos mostra? Então, tem uma série de dados que a gente precisa tê-los para conseguir entender melhor esse experimento, então eu vou passar o fundamental dele. Eu tenho uma aplysia, que é um gastrópode, que tem em torno de 20 mil neurônios, um pouquinho mais de 20 mil neurônios, então é um organismo muito utilizado na neurociência celular para a gente conseguir entender como é que funciona a memória. E olha o que esse experimento fez. Condicionaram uma aplysia, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas quando você pega esses gastrópodes, o polvo é o mais conhecido, se você chega próximo ou toca o polvo, ele tem um determinado comportamento de fuga e de liberação de tinta. Então, quase todos os gastrópodes vão exibir algum tipo de comportamento nesse sentido. No caso da aplysia, ela tem uma retração de sifão quando tocada. E ela consegue extinguir, ela consegue aprender isso quando ela percebe que o estímulo é inócuo. Então você pode treinar esse animal para ir percebendo que aquele estímulo é inócuo, não vai fazer mal a ela, e com isso o tempo que ela leva para fazer a retração do sifão vai cada vez aumentando mais, porque ela percebe que aquilo não é um problema. O que esse experimento fez? Pegaram uma aplysia, treinaram essa aplysia de forma que ela efetivamente aprendeu que o estímulo era inócuo. Fizeram algo muito particular, retiraram o RNA do sistema nervoso, do gânglio, na verdade foi mais de um gânglio, mas vamos, só para ficar mais fácil, retiraram o RNA do gânglio relacionado àquele reflexo de retirada do sifão e introduziram numa aplysia que não havia sido treinada. Pegaram o RNA da aplysia treinada, retiraram o RNA dos neurônios daquele sistema nervoso prototípico que estava ali, do gânglio em particular, retiraram e injetaram numa aplysia que não havia sido treinada. E a remoção desse RNA fez o quê? Fez com que essa aplysia, que recebeu o RNA, mesmo sem ter sido treinada, ela começou 24 horas depois a exibir o padrão de aprendizagem que a outra aprendera. Reparem aqui. Aqui é o tempo que eu tenho para o reflexo de retirada do sifão. Quando eu tenho um controle que não foi submetida a essa aprendizagem, esse é o tempo, super rápido, como vocês podem ver. Na aplysia treinada, esse tempo aumenta, chegou quase a 60 segundos, porque ela aprende que aquilo não é um estímulo importante. Quando a gente pega, então, e introduz o RNA, quando a gente pega o RNA do estímulo controle, ou seja, da aplysia que não foi treinada, eu tenho a manutenção de uma resposta rápida. Quando eu injeto o RNA da aplysia treinada, eu tenho um aumento desse tempo. E eles foram estatisticamente diferentes. E o que isso nos mostra em termos de futuro? Isso nos mostra que a gente começa a ter aquele padrão de localização que eu comentei com vocês lá atrás, ele começa agora a trazer uma novidade enorme para a gente, que é as nossas memórias, além de uma localização do ponto de vista de um padrão de ativação neuronal, eu tenho como começar a correlacioná-las com a atividade nuclear
E essa atividade, eu não tenho como mostrar nem detalhar mais isso com vocês, mas essa atividade, ela é dependente de modificação epigenética no DNA da aplísia. Então a gente começa a inaugurar alguns capítulos em particular sobre a localização da memória, para além de uma resposta de um padrão de ativação de neurônios, mas para algo que diz respeito ao metabolismo celular, para algo que diz respeito à produção de RNA e a modificação da função do DNA por sinalização epigenética. Além disso, dentro da perspectiva do futuro, talvez vocês tenham visto, eu não vou ter tempo de detalhar isso com vocês, mas a gente tem já registrado, já publicado, a possibilidade de modificação do padrão de ativação de memórias de um rato por luz em experimentos de optogenética. Então, o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, sobre o ponto de vista celular estrito e de modificação de RNA, a gente está fazendo com luz também. Para a gente poder chegar próximo do fim, eu consigo sintetizar alguns desses conceitos bem rapidinho aqui. Por incrível que pareça, a gente pegou o passado, conseguiu entender e fazer uma ponte mínima para o futuro, de para onde a gente pode ir em relação à memória, sobre o que a gente tem como contextualizar, mas no nosso presente ele ainda está muito complicado. A gente ainda tem as questões que eu falei sobre os modelos da residência, o modelo da própria graduação, sobre o quanto que a gente ainda trabalha com uma lógica de vender ilusões do ponto de vista aprenda mais rápido, nada disso é verdade. Por quê? Porque a gente aprende apesar de tudo. A gente aprende apesar da distração, a gente aprende apesar dos estímulos emocionais, nosso sistema, a aplísia, filogeneticamente, está lá atrás na escala. A gente começa a ver alterações de padrão de atividade de neurônios relacionados à memória em quinidários. O que significa dizer isso? Que as alterações que nos levaram, enquanto espécie, a chegar no modelo de aprendizagem que a gente tem, elas são muito antigas. Então, o nosso sistema nervoso ele é extremamente eficaz em ser modificado, ou seja, respostas relacionadas à memória, alterações da memória, mas ele é extremamente eficaz em aprender. Então, existem sim técnicas que podem melhorar isso, mas muito cuidado que a maior parte dessas técnicas, elas acabam levando a um outro caminho. E, nesse sentido, para poder encerrar, como é que a gente pode tentar entender isso de forma que isso seja útil para vocês? A memória e a aprendizagem está diretamente relacionada a cada uma dessas atividades ou dessas áreas que eu estou colocando aí. Quando a gente para pensar na memória e aprendizagem e o self, que eu acho que é o único que eu vou conseguir discorrer um pouco mais, quem somos nós, se não as nossas memórias? Isso fica muito evidente em situações patológicas, por exemplo, quando a gente vê um paciente com Alzheimer. O paciente vai se desconstruindo até apresentar-se como alguém que ele não era. Quando eu pergunto para vocês quem vocês são, isso é um exercício de memória. Quando vocês se lembram de alguma coisa, vocês estão se lembrando do evento ou vocês estão se lembrando da última vez que vocês lembraram do evento? Então, a memória ela vai estar presente em muitas áreas específicas dentro da medicina. Para eu poder não enrolar mais, eu queria saber da organização se eu ainda tenho mais 10 minutinhos ou se está encerrando meu tempo. Vocês têm como dizer? Professor, já terminou o tempo, mas se for rapidinho, porque a gente já tem algumas perguntinhas. Beleza. Então, eu vou encerrar nesse daqui. Só para fazer esse encerramento. A gente tem aqui, quando eu falo, é só porque eu coloquei aqui psiquiatria, neurologia, quando a gente para pensar em psiquiatria, quando a gente para pensar em neurologia, do que a gente está falando? Neurologia muito relacionado ao que a gente vê em termos de pacientes neurológicos, a gente está falando em estratégias de reabilitação. Essas estratégias de reabilitação nada mais são do que são extremamente complexas, mas elas podem ser resumidas numa lógica de aprendizagem e modificação do sistema nervoso, para que eu confira ou reconfira função nesse indivíduo que sofreu um acidente vascular, que sofreu um trauma. A psiquiatria, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de uma série de transtornos relacionados à saúde mental, muitas vezes é necessário dar início a um protocolo de tratamento farmacológico, mas como é que você lida isso no longo prazo?
Então, você tem uma crise de ansiedade, por exemplo, em situações relacionadas ao cotidiano. Como é que você consegue lidar com isso, se não com um aprendizado que confere a esses profissionais, a essas pessoas, a esses pacientes, uma possibilidade de reaprender sobre o seu cotidiano, sobre olhar, ressignificar aquilo que desencadeia essas crises nessas pessoas de uma outra forma. Quando eu olho para a pediatria, como é que a gente pode colocar isso dentro da pediatria? Além do óbvio, crianças são esponjinhas relacionadas à memória e aprendizagem, mas vai além. A gente hoje tem consultora e consultor do sono, porque sono é um comportamento. Eu preciso ensinar a criança a dormir. Tem estratégias dessa aprendizagem que são excelentes e tem outras que não são tanto. A gente tem uma dificuldade muito grande com a alimentação, que está virando um problema na vida adulta e na vida, na terceira idade, como era chamada antigamente. Como é que a gente começa a lidar com isso? Na infância, junto da pediatria, como? Ensinando o aprendizado do paladar, como o nome sugere, é um aprendizado. E tudo isso é obtido como, com que área? A neuroeducação, que é uma área que vem começando a aumentar agora a sua repercussão, digamos assim, a sua atuação, para lidar com esses desafios. Esperamos que num caminho bem prolífico para conseguir juntar tudo que eu falei aqui de uma forma que nos leve a uma relação de memória e aprendizagem mais bacana. Encerro por aqui, desculpa a correria final e estou aberto para responder o que vocês quiserem que eu responda. Imagina, professor, foi uma palestra muito interessante, a gente tem algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. A primeira é, por que quando professores fazem músicas para se memorizar um conteúdo, isso se torna algo mais fácil de recordar? Está ligado à frequência da música ser algo familiar ou pelo fato de gostarmos de música? Excelente pergunta, porque memória é essencialmente associação. Então, o que a gente precisa fazer é, quando eu quero que você pare para pensar, quem perguntou, pare para pensar numa lógica de um Lego. Imagina que você quer fazer uma casa de Lego, uma casa gigante. Você não começa fazendo uma casa direto. Você faz uma porta, você faz um pedaço do chão, você faz um teto, você faz um outro pedaço do teto, você vai fazendo isso passo a passo. Quando você pensa em memória, a lógica é mais ou menos a mesma coisa. Então, você já tem por repetição, você já tem aquela melodia gravada, ou ela é mais frequente para você. E o que você faz é pegar uma nova informação e associá-la àquela informação que você já tem. Isso faz com que você vá aumentando gradativamente o tamanho da casa que você está montando. Entendi. A outra pergunta também tem a ver com música. Perguntaram se de que maneira o aprendizado de instrumentos musicais contribui para a melhoria da memória. Essa pergunta é muito boa, mas a gente pode ampliá-la. De que forma a aprendizagem geral pode auxiliar em outras aprendizagens? Eu vou responder da música também, mas a gente pode considerar a resposta que eu estou dando agora para outras modalidades. No caso da música, a gente tem diversos tipos de aprendizagem encaixados numa modalidade. A aprendizagem musical envolve a necessidade de eu trabalhar um tipo de memória relacionada a uma habilidade motora, um tipo de memória, como eu tentei apresentar lá atrás, mas junto com isso a gente tem um pacing, um ritmo que faz parte de um outro conjunto de habilidades. Isso também está envolvido com a outra demanda para que eu consiga tocar a música, que é a memória auditiva, sensório e perceptual relacionada com essas duas coisas. E dependendo da maneira ou que nível você está aprendendo a tocar música, você ainda tem um aprendizado muito vinculado a conceitos abstratos, por exemplo, relacionados à matemática. Então, quando você coloca tantas memórias, tantas funções em trabalho contínuo, em conjunto, melhor dizendo, para aprender alguma coisa, você mais uma vez está associando uma série de modalidades. Isso poderia ser extrapolado, por exemplo, para a arte. Então, eu tenho técnicas específicas, um padrão de reconhecimento visual, sensório, perceptual, a correlação daquele tipo de pintura que eu estou fazendo com o movimento. Então, de fato, isso traz uma série de benefícios. Entendi. Outra pergunta... considerando que o sono é um meio indispensável para a consolidação da memória, o sono durante o dia faz o mesmo efeito? Ou apenas o sono noturno traz os benefícios reais para o corpo e a aprendizagem?
Olha, isso é uma briga grande, mas a lógica básica é a seguinte: se você não tem problemas para dormir, o sono durante o período da tarde, principalmente se ele não é um sono de 2, 3 horas, muitos trabalhos vêm mostrando que ele pode e é benéfico. Então, a gente tem alguns dados mostrando, comparando crianças que foram submetidas a uma rotina de aprendizagem um pouco mais intensa, aquelas que tiveram um cochilinho, uma soneca, e que submeteram a atividade de memorização depois da soneca, tiveram resultado superior àquelas que não tiveram a possibilidade de dormir. O problema é que a gente mistura isso na nossa sociedade com uma insônia, seja ela real ou social, e aí pessoas que não dormem de noite também vão compensar isso durante o dia. Isso pode ser um problema, porque você, se já tem insônia, diminui o que a gente chama de pressão do sono quando você vai chegando de noite. E aí isso pode virar um ciclo que leva a pessoa a trocarem literalmente o dia pela noite. E esses a gente tem dados que não são... que não é uma troca que consiga fazer uma substituição plena, o sono noturno do sono diurno. Consegui explicar? Sim, acredito que sim. Outra pergunta. Foi uma palestra tão interessante que surgiram várias perguntas. Feliz da vida. Perguntaram, professor, qual sua opinião de exercício físico antes de atividades complexas? Vi um estudo escolar que colocou a educação física escolar antes de disciplinas como matemática e química para potencializar o aprendizado e a consolidação de memória. Pergunta muito boa, porque ela é extremamente complexa, porque a gente tende a colocar a atividade física como se fossem todas iguais e elas não são. Então, para conseguir responder sem deixar pendente, a lógica básica é a seguinte: atividades físicas de leves a moderadas, elas tendem a ser benéficas para atividades cognitivas subsequentes. Atividades físicas mais extenuantes, elas tendem a ser prejudiciais para atividades cognitivas subsequentes. Então, mas tem que ter um cuidado extra aí na história. O que é leve, moderado e extenuante é muito diferente do que a maior parte da população tem do que é extenuante. Então, por extenuante, eu estou falando de treinos realmente muito intensos. Tirando isso, a atividade física leve e moderada, ela é quase sempre considerada como, tanto no curto, médio e longo prazo, benéfica para atividades cognitivas subsequentes. Entendi. Mais uma pergunta. Técnicas de memorização como o Palácio da Memória são eficazes? Eles têm efeito na neuro do cérebro? Então, isso era uma das coisas que eu queria ter falado, mas eu acabei falando de mais de outros e não deu tempo. O que acontece? Isso é uma brincadeirinha que eu queria ter feito com vocês em relação ao passado. Uma das questões pelas quais a gente reclama muito da memória hoje em dia tem a ver com o que eu falei sobre distração e por aí vai. Mas também tem com uma modificação de comportamento dada pela tecnologia. Se eu perguntar para alguns de vocês qual é o telefone de vocês, muitos vão ter dificuldade para lembrar. Por quê? Porque a nossa memória virou nosso celular. Então, antigamente, e eu não estou dizendo que era melhor ou é pior, não é um juízo de valor nesse sentido, mas antigamente a gente era obrigado a ter alguns tipos de conteúdos que eram inexoravelmente memorizados. Hoje não. Hoje a gente tem o Google e a gente tem uma memória virtualmente infinita ao alcance dos nossos dedos. Então você não memoriza mais telefone, você não memoriza mais um monte de coisas. A gente vai desaprendendo, inclusive, desaprendendo é uma força de expressão, mas acho que vocês entenderam. Você vai, inclusive, não lembrando mais determinadas regras gramaticais, porque você simplesmente digita. Toda vez que você quer aprender se aquele porquê é separado junto com acento, você digita lá de novo e rememora. Quando a gente vai para o Palácio da Memória, o que a gente tem como fundamental nesse tipo de exercício é um resgate da utilização da memória como se fosse um treino. Então, isso beneficia em termos absolutos a memória, ou seja, eu vou conseguir virar um excelente, sei lá, qualquer profissional, por causa da técnica de Palácio da Memória? Não, mas ela tem como melhorar desempenho mnemônico geral. Ela pode me ajudar a conseguir memorizar coisas com mais facilidade?
sem dúvida. Então, a memorização, o exercício disso, tem aplicativos hoje que ajudam, eles não fazem o que eles prometem, parte desses exercícios que a gente faz, eles não são extrapoláveis para o cotidiano de uma maneira direta, mas eles não deixam de conferir uma espécie de exercício mnemônico. E isso, sim, tem benefícios, ainda que dentro dessa lógica de você resgatar determinadas práticas de memorização. Fez sentido? Sim, perfeitamente. A última pergunta, professor, sempre vimos relacionando a emoção e a memória. Como poderíamos usufruir desse fato para o aprendizado em si? Usufruir dele, dar uma dica para usufruir dele é um pouquinho mais complexo porque não é imediato, mas a lógica que a gente pode, que eu gosto de imaginar que funciona é a seguinte: estudem, eu estou jogando contra agora um meio acadêmico, mas faz parte. Estudem apesar da faculdade, estudem apesar dos professores de vocês. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ter professores ou disciplinas que são muito, mas muito chatas, que beiram o insuportável. Independente disso, tem duas estratégias aí. Uma, estude para não ter que voltar a ver aquilo, que não é muito funcional, já adianto, mas dentro de uma matéria, qualquer que seja, sei lá, bioquímica, imuno, que está na moda agora de novo, imuno, pode ser, acredite em mim, pode ser interessantíssimo, pode ser fascinante, pode ser um universo. E como que você faz isso? Como é que você consegue ter essa motivação? Esquecendo aquilo que o seu professor no primeiro momento, ou que a faculdade está apresentando para você, e você fazendo uma busca no primeiro momento de temas que de alguma forma conversem, dialoguem com você de uma maneira mais próxima. Então, sei lá, se você aprendeu alguma coisa, vou dar um exemplo muito bizarro, bioquímica, tá? Você tem uma dificuldade enorme para entender bioquímica estrutural, proteínas, estrutura primária, secundária, terciária, como é que elas se relacionam, e você adora cozinhar. Joga uma coisa com a outra. Tem um monte de bioquímica dentro de culinária. Vai aprender como é que faz queijo. Vai aprender desnaturação de proteínas a partir desse caminho. Existem muitas formas de você conseguir tornar um tema menos desagradável, no mundo ideal, muito mais agradável, fazendo esse tipo de exercício, buscando um motivador individual. No mundo ideal, os professores fariam isso com cada um dos alunos. Esse deveria ser o papel do professor, inclusive. Mas quando você tem turmas de 40, 50, 60, 80 alunos, fica muito difícil de fazer. Mas a lógica básica de usar a emoção vai por esse caminho, de você conseguir olhar para aquele tema e achar alguma coisa naquele vasto mundo que converse contigo. A partir daí, até as partes mais chatas vão servir de alguma coisa para você. Muito interessante, professor. Vou adotar para a minha vida. Tem mais uma perguntinha. Atualmente, há crianças com rotinas intensas, por exemplo, aula de idiomas, natação, música e etc. O que o senhor acha desse excesso de estímulos numa fase tão importante para a formação do indivíduo? Se é excesso, é furada. Então, a lógica básica que eu brinco em sala de aula e tento aplicar isso para a minha vida é a seguinte: criança não pode ter agenda. Se a criança tem ali, está riscando na agenda assim, depois do balé eu tenho piano, depois eu tenho música, depois eu tenho flauta, depois eu tenho oboé, depois eu tenho dialeto bávaro, tem alguma coisa errada. A lógica é que, de novo, mundo ideal, tem que haver, principalmente quando a gente está falando de crianças mais jovenzinhas, 2, 3, 4 anos, tem que haver tempo para a função principal da criança, que é brincar. A criança descobre o mundo através de atividades lúdicas. Então, esse estímulo que a gente fala, ele é fundamental, mas ele tem que respeitar aquela criaturinha que está ali na nossa frente. Assim. O quanto aquela criança está manifestando interesse naquelas atividades. E, para isso, a criança tem que ter um leque de opções. Então, assim, de novo, eu estou falando do mundo ideal, eu sei disso, então eu estou respondendo baseado no mundo ideal, mas a lógica básica é essa. Então, a criança se motiva, então, para fazer aula de, sei lá, música. Então, a criança vai ter essa possibilidade, ela vai ter esse tipo de estímulo acessível a ela. Ela está querendo aprender um outro tipo de coisa, um outro tipo de brincadeira, ela está aprendendo a desenhar, ela está muito interessada em dinossauros, ela está muito interessada em bactérias e vírus, ela está muito interessada...
Então, ela vai te sinalizar isso, dependendo do momento em que ela está, dependendo de que idade ela tem, ela vai te sinalizar isso de maneiras diferentes. E enquanto aquilo está sendo lúdico para ela, está servindo. O cuidado é quando a gente começa a colocar nas crianças aquilo que são as nossas referências. E isso é muito importante a gente tomar cuidado. Assim, é um pai que quer que o filho faça aula de jiu-jitsu, boxe tailandês e descobre que a criança tem 2 anos de idade. Assim. Existe aí um espelhamento que é indevido. Mas a criança está curtindo, a criança está acompanhando, a criança está pedindo, solicitando, mantendo aí o limite para que ela continue a ser criança, funciona. A partir da extrapolação desse limite, não funciona. Entendi, professor. Não temos tempo para mais perguntas, mas foi uma palestra assim, muito enriquecedora. Muito obrigada mesmo por dividir todo esse conhecimento com a gente. Fico muito feliz, gente. Estou às ordens. Podem marcar outros bate-papos que sempre que vocês chamarem, estarei presente. Muito obrigada, professor, pela paciência e pela atenção. Imagina, um abraço para vocês, viu? Bom congresso. Um abraço.